Bom dia a você, Cássia, bem-vinda. Eu já quero de antemão te agradecer a sua disponibilidade, a oportunidade em falar comigo sobre esse tema, sobre os 5 círculos do amor. E hoje nós iremos encerrar esse ciclo falando sobre o quarto e o quinto círculo. Mas antes de tudo isso, eu quero me apresentar antes. Meu nome é Marcelo Mendes, sou filho da Zilda e do Marco Antônio. Eu sou psicanalista em formação, terapeuta sistêmico e constelador familiar. E é muito bom estar aqui hoje com você que vai estar nos assistindo, estar aqui com a Cássia. E Cássia, bem-vinda. Olá, bom dia, Marcelo, bom dia, pessoal. Aqui está frio, eu estou aqui toda, né, agasalhada, o Marcelo de camisetinha aí, mas tudo bem, né? Sou Cássia Costin, método Complexi, adoro atender vocês aí nas terapias, constelação sistêmica, leitura corporal, reiki, leitura de baralho cigano, né? Comprei também o tarô, mas eu comprei só os arcanos maiores, eu não vou trabalhar com os menores, só em perguntas pontuais aí. Quem gostaria de estar fazendo alguma pergunta, vou trabalhar com perguntas bem pontuais e objetivas. Ai, que maravilha! Eu joguei tarô por mais de 15 anos. Nós tínhamos uma live para fazer, né, Marcelo? Inclusive sobre o tarô, né? É um projeto, é verdade. A gente temos que retomar isso e colocar em prática. E nós falamos um pouquinho, porque o jogo de tarô ele não é só um jogo adivinhatório, né? Ele também você pode fazer também um trabalho todo terapêutico em cima dos arcanos maiores, né? O Jung vai falar muito sobre os arquétipos dos arcanos, né, do tarô, dentro da psicanálise, dentro desse espaço terapêutico, que é bem interessante. E eu adoro os arquétipos, sabe, assim, às vezes eu coloco no meu celular os arquétipos, mas vocês sabem, assim, que a gente tem um lado sombra dos arquétipos também, né? Esses dias eu coloquei eu não vou lembrar agora o nome dela, mas é com os olhos vendados, assim, da advocacia, acho que é a deusa da justiça, alguma coisa assim. O arcano da justiça. Meu Deus do céu, como eu fiquei assim, com a língua solta, sabe? Qual foi o arcano maiores que você comprou? São todos eles, o mago, o imperador. Não, eu tô falando, o deck é o de Marcelle, é o mitológico. De Marcelle. O de Marcelle, maravilha. Sim, que é o mais prático também porque eu na verdade, não quero usar para jogar muito, assim, né? Eu só quero para fazer legal. Mesmo algumas perguntas pontuais, para usar no meu dia a dia também. E ele é bem lindo, olha só. Sim, são muito bonitos os baralhos. Eu gosto muito do tarô mitológico. E todos os baralhos que eu comprei ao longo da minha vida, estão todos eles guardados num canto aqui. Eu guardo com o maior carinho, eu não dou para ninguém. Mas eu nunca mais joguei cartas. Marcelo. São suas relíquias. Meu é simplesminho. Ai, mas é lindo e é muito bom jogar. Eu adoro carta. E eu tenho o baralho cigano também, né? O baralho cigano é a Santa Sara. Santa Sara, cara. Esse aqui eu faço presente, passado, futuro. Esse aqui eu me especializei bem, né? Nele, né? Sim. Mas o tarô eu não quis me especializar tanto, assim, me aprofundar muito. E o baralho cigano, ele é adivinhatório mesmo, ele é para isso. Ele é um baralho de adivinhação, né? Diferente do tarô, né? O tarô, ele é muito mais terapêutico, ele te traz ali uma tomada de consciência e jogando que a partir das suas escolhas, né, você pode optar por vários caminhos. O baralho cigano é sim, sim, não, não é, é prático e taxativo. Não tenho relação com ele, não. É muito bom também jogar baralho cigano. Eu adoro carta. Mas aí é muito bom, né? Quando eu descobri que nos meus atendimentos
eu fazia terapia, aí eu fui fazer, aí eu parei de jogar carta e eu fui fazer, aí eu conheci a constelação, enfim. Aí eu me tornei terapeuta, aí eu parei com o jogo de carta. Bom dia, Rejane, bem-vinda. Então vamos começar, Cássia? Vamos Vamos lá. recapitular o que nós vimos até aqui. Então, é esse livro do Bert Hellinger, que é chamado Um Lugar para os Excluídos, e nesse livro é um livro de entrevistas que o Bert Hellinger dá para uma jornalista chamada Gabriele, e ali ela faz perguntas bem desafiadoras, bem difíceis, bem intrigantes mesmo, onde que ela perguntava na lata mesmo para o Bert Hellinger, e o Bert Hellinger respondeu tudo aquilo que ela perguntou, e é um livro interessantíssimo, é um livro lindo, onde ele vai contar um pouco da sua trajetória de vida, como que ele passou, né, logo que ele sai da igreja, as técnicas a qual ele foi estudar, né, ele se formou em psicanálise, terapia primal, análise do script, PNL, hipnose. Então ele vai falar um pouco a respeito disso, e nesse livro ele vai falar sobre os 5 círculos do amor. Que o primeiro círculo, ele vai falar sobre os pais, a necessidade que nós temos de tomar os pais como um casal. Desse encontro desse homem, dessa mulher, comuns, é que nós nascemos. Através da união desse casal é que a vida se faz em nós hoje. E também depois ele vai falar a necessidade de nós tomarmos os nossos antepassados, né? Nós olharmos para os nossos avós, bisavós, tataravós e todos aqueles que vieram antes, dando a eles um lugar no coração, um lugar de dignidade, olhar para todo o nosso sistema e incluir a todos. Depois ele vai falar sobre a infância e a puberdade, né, que talvez nenhum de nós aqui não tenhamos talvez a melhor infância, mas que a gente possa tomar aquilo que é possível, vindo dos nossos pais, e hoje como adultos, se nós, tudo aquilo que talvez nos tenha nos saltado de infância, quando a gente não consegue tomar o nosso pai e a nossa mãe, o que seria esse tomar o pai e a mãe? Quando nós conseguimos ter uma aceitação profunda de tudo aquilo de como foi e como é. Para que nós, como adultos, aquilo que nós entendemos e sentimos que faltou dos nossos pais, para que a gente possa não cobrar isso de outras pessoas, para que a gente possa cobrar isso do nosso companheiro, dos nossos filhos, do nosso chefe no local de trabalho, em toda parte. Depois, no terceiro círculo, ele vai falar sobre o tomar, né? E esse tomar é quando nós tomamos os nossos pais como são, e quando nós tomamos a nossa relação de casal com o outro. Ou seja, a relação de casal ela é mais importante do que o filho. O filho vem depois, a relação do casal vem primeiro. A necessidade de eu tomar o meu companheiro como ele é e tomar também todo o sistema dele, né, que é os pais, né, que são os sogros, enfim. E hoje nós vamos falar sobre o quarto e o quinto círculo. Você quer falar alguma coisa, Cássia? Já que eu fiz toda uma introdução aqui. Bom dia, Nádia e Rejane. Bom dia, Eli, quem está conosco, né, participando. Eu vou começar a falar, então, Marcelo. Os 3 primeiros ciclos, então, têm a ver com a consciência e a necessidade de compensar, né, que a gente já viu, e o Marcelo aí comentou alguma coisa sobre eles. O quarto círculo, ele ultrapassa os limites da nossa consciência. Nele eu concordo com todas as pessoas da minha família, sendo eles excluídos, rejeitados, ou difamados, mas eu sei que eles têm um lugar na família, que eles pertencem ali, né? Na nossa plenitude interna, no convívio familiar, no sistema. E todos os que estão na família, eles têm um lugar, né, na alma da gente, eles têm um lugar, eles devem ser respeitados, né? Como os rejeitados, desprezados, os esquecidos, a gente tem que trazer novamente
para o nosso convívio, né, trazer eles, não excluir, mas lembrar deles como eles são, né, com todas as suas dificuldades, com todos os, de repente, que eles passaram aí, às vezes não tão agradável para o sistema familiar, né, que a gente sabe, talvez não aceito, né, por alguma determinada, algo que eles fizeram em vida, né, mas Bert Hellinger, eles falava também que tem que ter essa compreensão de um todo, no caso, até em casos de pessoas, assim, que não estão no bem, né, que também se fazem o mal, mesmo assim deve ser incluído também, e a gente olhar para eles, né, que cada um tem como dizem, a sua razão de consciência do momento, né. Pronto, Cássia? Tu quer que já comece também o quinto círculo, ou Não, vamos primeiro falar um falando do pouquinho quarto? sobre o quarto. É interessante, né? E você leu, né? O quarto círculo ultrapassa o limite da consciência. E por que isso? Por que transcende? Porque a nossa consciência, ela julga. Ela julga o que é certo, ela julga o que é errado. Ela exclui o outro. E o Bert continua, né? Nele eu concordo com todas as pessoas da minha família. Às vezes, quantas pessoas no nosso sistema familiar são difíceis? Aquele parente que é custoso, aquele parente que, que causa problema, aquela pessoa que ninguém gosta de falar muitas vezes, porque muitas das vezes acabou cometendo algum tipo de assassinato, acabou cometendo algo de errado, não só perante a família, mas também perante a sociedade, aquele parente que ninguém gosta de falar, que fica excluído. E quando nós não olhamos para essas pessoas do nosso sistema familiar, alguém do nosso sistema, inclusive nós, ou os nossos filhos, ou netos e bisnetos, numa forma de incluir esse que está excluído, vai repetir os mesmos padrões de comportamento, às vezes o mesmo destino e a mesma vida, numa forma de incluir todos eles. É por isso que os ciclos de geração em geração do nosso sistema familiar, quando há algo muito mal resolvido no nosso sistema, ou quando há uma exclusão, a gente vai repetindo o padrão. E o interessante é que quando nós tomamos para a nossa vida esse tipo de aprendizado, de que cada um dá o que tem, de cada um é o que é, ainda que eu não concorde com essa pessoa, mas que minimamente eu posso respeitar ela, porque a consciência do coletivo, a consciência de clã, que é essa consciência arcaica que o Bert Hellinger fala, ela não julga, ela não exclui ninguém. A consciência do coletivo, para ela não importa o que eu, ou que você, ou que o meu pai, ou que a minha mãe, ou que alguém tenha feito. Não existe certo, não existe errado. E quando nós excluímos, a gente fere a primeira lei, que é a lei do pertencimento. Se eu excluo, ou se eu me excluo, a gente cria uma dificuldade para a nossa vida. Então ele diz, né, o quarto círculo ultrapassa o limite da consciência, nele eu concordo com todas as pessoas da minha família como elas são, inclusive os excluídos e os difamados. Aqui se trata da plenitude interna, isso é, todos os que pertencem à minha família ganham um lugar em minha alma. Nós, como os consteladores familiares, quando nós estamos com um cliente na nossa frente que vem fazer um trabalho de constelação familiar, nós, como os consteladores, somos o primeiro a dar um lugar a todas essas pessoas. Porque aquele cliente que está ali na nossa frente, ele está trazendo a consciência dele pessoal. Aquilo que ele acredita que é certo e que é errado, aquilo que ele acredita que é certo. Mas num trabalho de constelação familiar, o todo sempre vai se sobressair ao individual. Porque o que vai contar para nós é o sistema do coletivo. É o que aquela consciência, e nesse trabalho a gente consegue observar, né, Cássio, o que está excluído,
o que tem vínculo, o que não tem vínculo, o que tem afeto e o que não tem, o que está através do amor que é cheio, o que está através daquele amor que é cego. E só na fala da própria pessoa a gente consegue perceber quando um membro daquele sistema familiar ele está excluído, quando ele não está ali, quando nesse sistema, na fala daquela pessoa, ele não está ali fazendo parte. E nós, como consteladores, nós damos um lugar para todo mundo, porque a constelação familiar, ela parte de uma premissa de que nós não julgamos. A gente não julga quem quer que seja. E nós não excluímos ninguém. Você quer falar mais alguma coisinha, Kátia? Ou a Regiane que queira trazer alguma coisa, ou a própria Nádia, vocês podem abrir o áudio e falar. Eu adoro esse bate-papo, essa interação entre nós, assim, e fica bastante rico o nosso bate-papo nessa manhã. Bom dia. A Regiane está com calor, porque ela está com blusinha de calor. Você não mora aqui em São Paulo, né? E nem no Sul. Não, aqui em Manaus. Ah, é um calor absurdo. Com ventilador aqui do lado. Aqui está bem friozinho. Aqui em São Paulo, e onde a Cássia mora no Sul, também está frio. Você quer falar um pouco? Eu achei interessante isso que você falou, por exemplo, porque existem pessoas que, por exemplo, o caso de abortos na família, né? Principalmente na vida, quando, por exemplo, meu irmão teve namoradas, assim. Então, eu não sei quantos abortos existiram. Então, pode ser que existam muitas pessoas ainda na minha ancestralidade, né? Na linha da família, que não conseguem entrar no sistema familiar, né? Que estão totalmente excluídas, né? Eu queria entender se eu, como sendo, por exemplo, tia, vamos dizer, tia desses bebês, como que eu faria para eu incluí-los no sistema familiar? Num trabalho de constelação familiar, seja ele individual com bonecos ou com grupos, você não vai poder falar pela mãe e nem pelo pai dessas crianças, né? Que estão excluídas ou através de um aborto provocado ou não, mas nesse trabalho pode-se colocar um representante representando todas essas crianças e você dá um lugar no coração a todas elas. Então, você faz um movimento ali de inclusão, sim. Vocês também fazem parte. Eu vejo vocês. Então, a constelação familiar, ela te dá essa oportunidade, já desde já, quando você já toma essa consciência, de incluir todos esses seus sobrinhos, dizendo intimamente no seu coração, todos vocês fazem parte, eu vejo vocês. E sinto muito pelo destino de vocês. Mas eu vejo vocês e eu posso incluir hoje todos vocês dentro do meu coração. É um movimento. Porque não é só algo falado e racionalizado. É algo muito mais sentido, incluindo mesmo no coração, do que uma simples fala. Né? Mas num trabalho de constelação familiar, você pode fazer todo esse movimento, sendo tido. Legal, obrigada. E aí, Cássia, você quer complementar com alguma coisa? Ou a Nádia, bom dia, a Nádia cortou o cabelo. Tá com o cabelo curtinho, ficou lindo. Bom dia. Eu tô com a minha garganta fechadérrima aqui, também tá um frio. Então, né, eu tava ouvindo ali, peguei agora só uma parte. Acho importante destacar que essas pessoas que são excluídas, como citaram ali, assassinos, enfim, né, estupradores, é difícil, né, perdoar pessoas das nossas famílias quando cometem isso. Até porque parece que o erro está na família, né? E está mesmo no sistema, e reconhecer isso dói. E a constelação, ela traz isso para a gente, para mostrar. E, claro, que quem cometeu um assassinato, o karma é dele, a responsabilidade é dele. Mas o sistema em si, ele tem a função de harmonizar isso. Não de fazer de conta que ama, que está tudo certo, mas é
é fazer ele não excluir, né? Fazer com que ele seja pertencente, mesmo longe, né? Porque tem pessoas que a gente tem que manter longe mesmo. Manter longe não é excluir, né? E eu acho isso uma sabedoria muito grande, assim, que a gente aprende na constelação. Exclusão é diferente de manter longe, né? Então, até para ter esse trabalho interno mesmo nosso. Enfim, foi isso, assim, que eu captei do... E a outra partezinha ali que eu peguei bem, quando o Marcelo, quando eu iniciei, ele falou, né, que o casal sempre tem que estar em frente dos filhos. Isso também é uma sabedoria muito importante, porque vai acabar com muitos relacionamentos, muitos casamentos. O meu E foi aí, um caso. o meu também. E, assim, porque a gente não tem preparo para a maternidade, nem eles para a paternidade, aí, de repente, tudo muda, aí o casal fica perdido, vai se afastando, e quando vê, já está tudo uma merda, né? Aí a gente está se dedicando aos filhos, e acha que os filhos são prioridades, e isso eu só fui aprender dentro da constelação também. E, assim, que é outra sabedoria grandiosa, né? Enfim, é isso a minha contribuição deste momento. Maravilha, você trouxe um aspecto interessante. Eu não sei se a Cássia quer comentar, mas é muito difícil num trabalho de constelação. Eu não sei se a Regiane é terapeuta, mas eu sei que a Nádia é. Não, não sou não. E a Cássia. Então, eu já peguei alguns casos, né, de mulheres que foram abusadas, inclusive, muitas das vezes, quando não é pelo pai, é pelo irmão, ou é pelo um tio, um parente muito próximo. E é muito difícil quando nós chegamos nesse ponto da resignificação. Porque, às vezes, a pessoa realmente mesmo, ela não quer perdoar, ela não quer falar do assunto, ela tem muita dificuldade em olhar para essa questão. E para a constelação familiar é aquilo que a gente sabe, nada nem ninguém pode ficar excluído. Ainda que eu não concorde com aquilo que você fez, você faz parte. Que nem quando um membro do nosso sistema familiar ele comete um assassinato, aquela pessoa ao qual aquele membro tirou a vida daquela pessoa assassinada, ela pertence ao sistema familiar daquele quem lhe tirou a vida. É uma dinâmica. E o que nós falamos, né? Ok, você passou por tudo isso, mas o que você vai fazer agora com tudo isso? Você ainda vai continuar na dor ou você vai se dar a oportunidade de ressignificar a sua vida? Fazer algo de bom com isso, com tudo que aconteceu? Porque quantas mulheres, né, que sofreram todos os tipos de abuso, escrevem livros, vão trabalhar com mulheres, vão para redes sociais falar da própria dor, para inspirar com que outras mulheres passem e ressignifiquem aquilo que ela também passou, porque ela conseguiu ainda lembrar de todos esses fatos, mas não com tanto peso, com tanta dor, e entregar aquilo para quem é de direito. Ok, essa dor, todo esse mal eu deixo com você, ainda que você dê conta para a própria justiça ou que você preste conta para a sua própria consciência. Mas eu me libero e libero você da minha vida. Então, a constelação familiar, ela dá essa oportunidade de ressignificação, como também qualquer outro trabalho terapêutico. É por isso que nós fazemos terapia, para que a gente possa ressignificar, mudar nossa própria história, e quando nós mudamos todo o sistema, tudo aquilo que está à nossa volta. E a inclusão, ela faz parte disso. Aquilo que está excluído, a gente inclui de volta. E é o que a Nádia trouxe. Às vezes, um distanciamento sadio, ele é muito bom em alguns casos. Porque aquele membro familiar, às vezes, ele é tão tóxico, que não tem como conviver com essa pessoa muitas vezes. Mas, ainda assim, você dá um lugar no seu coração. Você é obrigado a conviver? Não. Mas quando você for falar dessa pessoa, não fale com crítica, não fale com julgamento, porque o julgamento e a crítica faz com que a gente repita padrão, principalmente quando essas críticas e esses julgamentos são direcionados aos pais. A gente vai repetir os mesmos padrões iguaizinhos.
numa forma de um exemplo, né? Eu atendi uma pessoa esses dias, Cássia, e Nádia e Rejane, que ela veio com uma questão do casamento, que vira e mexe, ela sempre entra em conflito com o marido, e ela exclui, né? O pai estava muito excluído, tinha muitos anos que ela não falava com esse pai, e a mãe, com o tempo, foi morar com ela. E ali na constelação, e ela colocou o bonequinho, né? O marido dela estava do lado da mãe dela e ela estava ao lado do pai. E eu pergunto para ela como é olhar para isso? O que que você sente? Como é olhar você do lado do seu pai? E naquele momento, ela sozinha, chorando, ela fala, agora eu tomo consciência e conta que eu sou igualzinho a ele. Porque tudo que o meu pai fez com a minha mãe, eu faço com o meu marido. Como a mãe excluía o pai, ela, de uma forma inconsciente, para incluir o pai de novo no sistema, repete os mesmos comportamentos. E naquele momento ela toma esse tipo de consciência. Ela fala assim, eu preciso rever o meu relacionamento com meu marido. E juntos, talvez, escrever uma nossa história. E ele sempre falou para mim que eu sempre pareço, que eu sou muito parecida com meu pai, mas uma pessoa de fora dizendo, como você, é mais fácil de cair essa ficha. E agora essa ficha caiu agora fazendo a constelação. Então, a importância de nós darmos um lugar a todos os nossos sistemas familiares. Ainda que a gente deixa longe, ainda que a gente não converse, mas que a gente possa lembrar dessas pessoas sem nenhum tipo de julgamento, que é o mínimo, ou sem nenhum tipo de crítica. Né? Interessante. Quer falar alguma coisa, Cássia? Acho perfeita a sua pontuação aí, Marcelo. E eu só queria ressaltar que é bem complicado a gente trabalhar com casos de abuso, né? Porque a gente sabe que a gente tem que incluir, que tem que perdoar, que não é o conviver, né, junto, mas é ainda muito dolorido para as pessoas, né, que sofreram, né, as vítimas aí, né? E outra coisa que eu queria falar do aborto, Rejane, você também teve aborto ou só o seu irmão? Eu tive aborto natural, né? Uhum. Outra Mas coisa assim, que pode... Eu sei que das namoradas dele houveram, mas eu não tenho controle sobre isso, né? Sim, né, com certeza. Outra coisa assim, eu estava até vendo assim que em caso de aborto é difícil uma mulher, né, uma família que não tenha casos de aborto, né? Então, o que que pode fazer? Além de fazer a constelação, incluir aí, né? Pode colocar um porta-retrato aí dos teus sobrinhos, né? E tu pode colocar florzinha, coraçãozinho, estrelinha, representando esses abortos. Inclusive o seu também, né? Com a tua Eu não sei. intenção. Eu não sei se vocês sabem, mas na Seitinoye, aqui a filosofia de vida Seitinoye, a gente dá nome aos esses abortos, entendeu? Então, por exemplo, eu tive 2 abortos. Sim. E aí, nas minhas orações, eu sempre rezo pelos meus 3 filhos, e eles têm nomes. Eu também tive 2 abortos. Eu também coloquei nome neles. Eu não cheguei a batizá-los, porque logo que eu saí do hospital, eu já foi gemelar, né? Então, assim, foi bem doído também, bem triste. E logo que eu saí do hospital, a gente pensou em enterrá-los mesmo no cemitério, né? Então, o que eu e meu esposo fizemos? Nós levamos os corpinhos deles, eles entregaram numa caixinha de papelão. Eu estou me arrepiando, né? Porque, assim, é bem triste para a gente, né? Porque é vida, né? É vida que está surgindo ali, né? E a gente levar 2 corpinhos sem vida para casa, né? Então, assim, a gente deixou... Ainda enterramos, né? Enterramos só eu e ele, né? Do ladinho, assim, da capelinha do cemitério. E ficou lá, né? Mas, assim, eu sempre incluo eles agora também, né? Eu tenho o entendimento que a filha já é a caçula, né? Então, foi de 2 anos, né? Que era gemelar e ela é caçula. E tá aí colocando, então, no porta-retrato, né? Pode ter foto do teu sobrinho. Muito bom isso que você falou. Né? E coloca coraçãozinho, florzinha, representando eles.
incluí-los Cultuando, né? Dando culto àquelas vidas, né? Você vai estar pensando neles. Obrigada, querida, por essa dica. Depende, assim, não era para estar conosco, né? Eu tenho a compreensão hoje que, de repente, era para me trazer algo, mas não era para permanecer junto comigo, né? Uhum. Ou seja, né, é respeitar esse destino, né? E a constelação familiar, essa filosofia aplicada no dia a dia, ela nos dá a oportunidade de levarmos todos os nossos entes queridos que se foram vivos dentro do nosso coração. Porque para a constelação familiar não existe morte, existe consciência, e todos fazem parte. Então, quando nós temos essa consciência, e nós incluímos, ainda que seja na forma de uma florzinha, de uma foto, de um bonequinho, de um quadro, um desenho em família, não importa, é essa certeza na alma dessa inclusão. E a gente se dá, a mãe, no caso, né, dá a oportunidade desses filhos seguirem vivos dentro do coração, porque fazem parte dela, né? E sempre manter essa ordem hierárquica, né? Os que vêm antes precedem os que vêm depois. Os que vêm antes são grandes, os que vêm depois são pequenos. Sim, E a minha filha, eu considero Pode ela falar. é a filha do meio, né? A minha filha mesmo é a filha do meio, porque eu tive um antes e o depois. E eles eram apenas uma célulazinha que não se desenvolveu, mas eu sofri como se fosse pela perda, né? Como se fosse uma vida completa, né? Porque acontece, não é uma regra, acontece de alguns irmãos, né, os que sobreviveram, quando a mãe, quando isso não é falado, quando é escondido, enfim, tem muitas questões com aquele adolescente, com aquela criança, às vezes com crise de ansiedade, de pânico, com depressão, com ideação suicida, Sim. com irritabilidade, com raiva, com qualquer outro sintoma, seja ele físico, emocional ou mental, muitas das vezes essas crianças estão olhando para esses irmãos que foram excluídos, que estão excluídos, né, do sistema, porque quando a mãe não fala, quando a mãe não tem essa contabilidade em contar esses filhos, ainda que eles não sobreviveram, os irmãos olham para isso. E quando eles acabam desenvolvendo qualquer sintoma físico que pode levar a uma doença, é como se inconsciente eles falaram assim, então já que a vida não, já que não pertencem a vocês, eu também não me permito viver. Aí começa aquele monte de, né, de problema com aquela criança. E às vezes esses irmãos, eles olham para esses irmãos abortados. É bem interessante essa dinâmica, mas um trabalho de constelação também a gente tem como incluir, e nós temos observado, eu já fiz alguns trabalhos a respeito disso, que quando a mãe inclui, faz todo esse movimento, aquela criança que está com uma dificuldade física, às vezes com doença, aquilo se ameniza, aquilo melhora, muitas das vezes até cura, porque aquele irmão está incluído ali no sistema, e ela sai desse lugar e esse irmão volta para o lugar dele. Então, tudo ali se alinha. E todo o sistema respira aliviado. Você vê, né, a importância mesmo de incluir, né, os que não vieram, ou qualquer outra pessoa do sistema familiar que seja excluído, né? O que causa exclusão no sistema familiar muitas vezes, né? A drogadição, a prostituição, o homossexualismo, o alcoolismo, segredo, aborto. Alguém para do sistema familiar e vai olhar para tudo isso numa forma de incluir, adoece, fica doente, segue aqueles mesmos repetições, né, de comportamento, e até de morte de destino muitas vezes. Então, esse trabalho que a constelação familiar nos proporciona é lindo. Eu fico cada vez mais compadecido desse trabalho, no sentido de que o quanto que isso me fortalece e o tipo de pessoa que gradativamente, a passos de tartaruga, eu consigo me melhorar. E eu vejo a melhora também nos clientes o qual eu atendo. O quanto que é importante esse trabalho, né, de inclusão e de ressignificação. Quer falar mais alguma coisa, Cássia, para a gente ir para o quinto círculo?
Ô, Marcelinho, Oi, querida. desculpa eu cortar a casa, mas eu só... essa questão do pertencimento não é só uma questão de passado, né? Das pessoas que já foram excluídas. É uma questão muito presente hoje dentro dos lares também, principalmente com as crianças, os jovens, os adolescentes. Eles estão dentro das casas, mas eles não se sentem pertencendo. É aquela viagem assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? É claro que em função de uma sociedade totalmente materialista, os pais querendo dar tudo do que é bom, do melhor materialmente, mas esquecendo da parte afetiva. Em abril, teve aqui em Santa Catarina aquele massacre naquela creche em Blumenau, que vocês devem ter acompanhado, né? Que foi, para quem é aqui do estado, foi muito chocante, porque é como se tivesse sido dentro da nossa casa. E Blumenau é uma cidade aqui perto. Então, foi chocante para quem é mãe, né? Claro que todo mundo se compadeceu com a notícia no país inteiro, mas Santa Catarina foi assim, porque é nosso, sabe? É o nosso estado. Aí eu comecei a ler uns livros, porque a primeira coisa que me veio na cabeça, assim, ó, cadê a mãe desse rapaz? Sabe, já me veio um olhar de julgamento. Cadê a mãe e o pai desse rapaz que cometeu esse crime? O que fizeram? Eu errei no meu julgamento, mas assim, não foi só o meu pensamento, foi de milhares de pessoas ao mesmo tempo, porque tudo se relaciona à educação, à criação. Aí eu fui ler uns livros assim sobre psicologia, um que se chama Geração do Quarto, que assim, se a gente lê constelação familiar pura, porque assim, hoje o que as famílias estão fazendo e não incluindo os próprios filhos dentro de casa. Incluir o próprio filho é conversar, é cuidar, né? É ter um tempinho para eles. Cuidar não é só dar a melhor escola, a melhor comida, a melhor roupa. Cuidar é estar ali, é conversar, é ouvir, é dar espaço. E esse livro ele só fala de depoimentos de crianças e adolescentes, que está um índice enorme de suicídio de crianças e adolescentes. Então, é tanto pobre como rico. Então, assim, a constelação, ela é grandiosa também. Ela é para o passado, mas ela traz isso também agora para o presente, porque o passado já foi. Então, a gente tem que ter esse cuidado com o presente. E desse livro, eu fui ler um outro, não sei se vocês lembram daquele massacre de 1999 que teve nos Estados Unidos, que 2 meninos numa escola mataram 14 pessoas, um professor. Vocês lembram desse caso, assim, que foi, até hoje, foi o maior massacre no planeta Terra dentro de escola? E foi a mãe de um desses meninos que se suicidou e matou que escreveu esse livro. Então, assim, ó, todas as mães, eu acho, assim, que todas as mães deveriam ler esse livro para entender o que é um sistema. Porque na cabeça dela, ela fez tudo do bom e do melhor. Ela deu religião, deu estudo, assim, o menino não tinha perfil nenhum de assassino, de nada, nada. Mas, assim, ele acabou se infiltrando em meios, né, de um sistema ali que ele estava depressivo, a mãe não viu, né? E ele encontrou uma pessoa que ativou as ideias dele e eles acabaram fazendo isso. Por que eu trago esses exemplos, assim, meio cruéis? Porque é real, a gente viveu isso faz pouco tempo aqui, né? Foram 4 crianças mortas, 4 bebês, basicamente, a machadada. E isso vai continuar acontecendo, porque as doenças mentais estão aí, e muito mais ativas, muito mais em ebulição, e a sociedade está fazendo de conta que não está vendo, e a gente, como constelador, ou como quem está aqui participando de um grupo, e começa a ter acesso a essa informação, sutilmente, quando vê um caso desse, sabe, dentro ou do próprio lar, ou do lar de uma família, tentar conversar. Porque a gente tem a informação, a gente tem conhecimento, e a gente se calar é ser conivente com a situação. Claro que a gente não vai salvar todo mundo, mas uma palavra nossa, às vezes, dentro de uma pessoa, com uma pessoa em sofrimento, olhar para um adolescente que está lá trancado no quarto, que não sai, ou um sobrinho que fica o dia inteiro dentro do quarto, gente, isso não é saudável. É pegar aquela mãe, aquele pai e conversar. Ou indicar para, vai lá,
pega esse contato aqui, vai lá, faz uma constelação, isso não faz bem para o teu filho. Então, eu vejo isso como nosso papel, sabe? Como ser humano, não só como terapeuta, né? Mas é a gente olhar para isso. É ampliar esse nosso olhar não só para o nosso sistema, mas para o sistema global. Porque nós somos um sistema global, né? Eu achei importante trazer essa fala, desculpa, eu falei demais. Imagina, essa sua observação é muito bem-vinda. Eu quero convidar vocês que estão aqui, que às 19 horas eu e a Cássia, nós vamos falar sobre a valorização da vida. Nós vamos abordar justamente sobre isso, sobre esse assunto. E esse caso de Santa Catarina mesmo, as mídias e as redes sociais, eles decidiram, caso aconteça algum caso desses de novo, não será divulgado com ampla repercussão, não vão dar os nomes dos assassinos, por um exemplo, porque tem muito assassino que quer notoriedade mediante ao massacre daquilo que ele pratica, e para não encorajar com que outros jovens, com que outras pessoas façam a mesma coisa. Porque logo em seguida aconteceu isso em Santa Catarina, aconteceu acho que aqui em Campinas, aqui em São Paulo, depois aconteceu isso no Rio de Janeiro, então é uma coisa que vai tomando uma proporção que você vai encorajando outras pessoas a cometerem crimes. Então hoje as mídias sociais tratam esses assuntos igual como se trata assunto de suicídio, né? De não dar uma ampla atenção. Mas eu vi um vídeo do Rossandro Klingen. O Rossandro, ele é um psicólogo, e ele estava falando justamente a respeito disso, que os filhos vão adoecidos para a escola. Os pais, a geração de pais de hoje, eles querem serem aceitos, eles querem serem amados. Hoje, essa geração de pais agora fazem de tudo e dão de tudo pelos filhos. E as redes sociais hoje, né, esse fenômeno da internet, que é um mecanismo um agente para tantas coisas boas, acaba virando ali uma faca de dois gumes, porque o pai e a mãe, na falta de paciência em dar uma real atenção para esse filho, ela joga na mão dele um tablet, um celular e deixa o filho lá. Quando o suicídio acontece em relação a esse filho, quando a drogadição chega na vida desse filho, quando esse pai e essa mãe dão conta, já é tarde demais. Porque eles não percebem, muitas das vezes. Então também tem essa falta de comunicação, né? Esse olhar atento em relação à vida do outro ao outro. E isso, Nádia, né, dentro do que você trouxe, é uma forma de exclusão, né? Quando a gente não tem um real interesse, quando a gente não dá uma real atenção para aquele familiar que está ali próximo da gente. Uma simples frase, né, no tipo, como que foi o seu dia hoje? Nós não temos esse tipo de comunicação dentro de casa. Então, é uma forma também de exclusão que não está ligado só ao passado, mas as nossas atitudes no dia a dia faz com que, ainda que convivamos na mesma casa, nós se sentimos ou excluímos alguém, porque falta ali um real interesse. A pessoa está comendo, ela está andando para um lado e para o outro, ela está viva, então, às vezes, a gente tem até medo de perguntar. Porque vai que eu pergunto, a pessoa ela vem com tanto problema, e de problema já basta os meus. E a gente cria um certo egoísmo no sentido de não querer prestar ali um real interesse ali na vida do outro. Então, a gente tem até medo de perguntar, a gente não pergunta. Porque vai que ele me venha com um monte de problema. Então, é muito sério isso. É por isso que eu criei esse grupo Encontro Sistêmico, para que, gentilmente, tem todos vocês aqui que, semanalmente, os terapeutas, junto comigo, fazem tipo de movimento, fazem palestras. Eu, a Cássia, a gente faz live. Quando não é em conjunto, é individual, é com outras pessoas. E eu acredito que todos nós aqui estamos plantando uma sementinha. Eu não sei aonde que, né, porque a gente sempre acaba disponibilizando a gravação e a gente não sabe para onde que isso vai. A gente não sabe como que isso chega nas pessoas. Mas se esse vídeo como esse de hoje
que se alguém assistir e ela tá com uma ideação suicida e naquele momento ela assistindo esse vídeo, essa ideia some, eu já fiz o meu trabalho. Então, esse é o intuito. Que quanto mais a gente falar a respeito sobre saúde mental, sobre qualidade de vida, sobre terapia, falar sobre vida, eu acho que a gente vai nos ajudando para chamar a atenção para algo real e verdadeiro, que é um problema hoje, essas questões de suicídio, né, de crimes e tantas outras coisas que a gente tem observado e vê, e é só falando, discutindo, fazendo encontros como esse que a gente consegue chamar minimamente a atenção de algumas pessoas e a gente possa ajudar e se ajudar também. Eu acho que essa é a ideia. Não é, Cássia? O que você pensa? Ou Regiane, enfim. Regiane, seu áudio está fechado. Você tem que abrir seu áudio. Está fechado. Eu sempre escuto, eu procuro sempre assistir quando você posta. Eu sou amiga da Ellen, eu cheguei em vocês pela Ellen, sabe? E às vezes eu assisto no YouTube. Às vezes tem pouquinhas curtidas, às vezes eu sou até a primeira a ouvir. Mas eu sempre procuro ouvir, assistir quando você publica no YouTube, viu? Não é em vão. Eu gosto muito. Acho que faz diferença na minha vida e quem eu puder compartilhar. Então, eu gosto. Assim, por exemplo, essa live aqui eu já estou pensando de passar para minha irmã, entendeu? De trabalhinho de formiguinha, assim. Eu assisto mesmo porque eu acho muito engrandecedor. Eu gosto de engrandecer para mim, assim. E eu agradeço vocês por esse empenho e por essa disponibilidade de servir. Isso é um serviço que vocês prestam para a sociedade. Essa é a ideia, de criar essa rede do bem, onde que todos nós possamos nos ajudar, né? E que é justamente o que nós vamos entrar na quinta lei, no quinto círculo do amor, que vai falar sobre amar a humanidade. Ô, Cássia, fala um pouquinho, que eu sei que você ia falar, se você já quiser falar, entrar já no quinto círculo. Olha como o quinto círculo é importante, né? Ele fala do amor, de se dirigir a humanidade ao mundo enquanto tal como ele é, né? E aqui trata de concordar com o mundo, como ele é. Eu sei que às vezes a gente está muito no julgamento, a gente julga tudo mesmo, todos os acontecimentos, em família a gente julga, as atitudes das pessoas a gente julga, mas olha que diferença faria em nossa vida se a gente colocasse o amor em primeiro lugar, o amor incondicional, um amor sem julgamentos, um amor sem crítica, um amor sem julgar a mãe do rapaz, uma mãe sem julgar um idoso que está no asilo, um julgamento sem criticar alguém que fica sozinho, um idoso fica sozinho na casa, né, que a gente sabe. Então, assim, seria tão lindo a gente colocar o pensamento, se colocar no lugar da outra pessoa também, né? E o que aconteceu? Por que ele fez isso? O que desviou? Qual foi a crise que ele teve? Qual foi o psique que aconteceu com ele? Gente, por que acontece isso? É emocional mesmo da gente, assim, que fica abalado, né? Que vocês comentaram aí, é o nosso emocional que dá aqueles acessos de fúria, que faz as coisas sem ter a percepção, de maneira talvez aí inconsciente, e depois se perceba, ou não, né? Porque a gente também não está no lugar ali da pessoa. E às vezes o que foi feito, já foi feito. Mas, né? Se a gente colocasse esse amor mesmo pra gente, se quando a gente estivesse nessa fúria, a gente, opa, o que está acontecendo comigo? Vamos voltar para o meu eu? Vamos voltar para mim mesma? Né? Quantos acessos, até tá falando aí para o Marcelo, que eu coloquei um arquétipo no meu celular da justiça, né? Que é aquela que está com os olhos vendados, né? E eu fiquei 2 semanas com o meu arquétipo ali,
E eu fiquei, assim, com as na língua, né? Tudo era de eu falar, tudo era questão de eu julgar, tudo era questão de eu criticar. E eu pensei, nossa, mas isso não sou eu, o que está acontecendo comigo, né? Então, assim, até às vezes no arquétipo que a gente usa tem um lado sombra, né? Então, e o que está acontecendo com as pessoas aí, né? No emocional, se a gente não se rever? Opa, vou tirar isso aqui do meu celular, né? Não está me fazendo bem. O que eu vou colocar de novo? Vou colocar ali uma paisagem de um beija-flor, né? Vou colocar uma paisagem de um girassol, de uma rosa, né? Que vai me trazer mais afinidade para mim, que vai me trazer mais o meu eu novamente. Então, o quinto círculo fala isso, do amor, né? Do amor que a gente deve ter. É claro que eu sei que a gente vai julgar, eu sei que a gente vai falar muitas coisas, mas se voltar na compreensão, se voltar na minha emoção, opa, eu tô demais, deixa eu voltar pro meu eu, deixa eu olhar a mim. Porque se eu estiver julgando, criticando, eu vou estar fazendo mal a mim mesma também, né? Então, é mais fácil eu me antenar, eu me equilibrar, e eu não me magoar, eu não ter aí somatização de doenças, eu não ter dor de cabeça, eu não conseguir dormir por causa da insônia. Então, eu me equilibrar de novo, no meu equilíbrio, na minha paz interior. Perfeito. E o Bert continua, né? Ele vai dizer que isso diz respeito à capacidade de reconciliação entre os povos, por exemplo. Esse é o amor universal que sabe que somos movidos por poderes superiores. O que ele está querendo dizer aqui é que a religião no mundo nos ajuda muito a transcender essas coisas. Às vezes, o quanto que um trabalho, seja ele voluntário, espiritual, um trabalho terapêutico, nos transforma a gente como pessoa. Nos transforma com que a gente possa ser minimamente um pouquinho melhor. E ele vai dizer assim, né, que para mim todos os seres humanos são bons, cada um apenas da maneira como pode ser. Ninguém pode ser diferente do que é em sua situação. E como concordar com o mundo como ele é, às vezes quando a gente olha para as desigualdades, a gente olha para esses crimes que nem agora a Nádia estava comentando em relação aos adolescentes, à criança, quando a gente vê pessoas, né, que mãe que abandona filhos, filhos que mata pais, e tudo isso que a gente vê no mundo. E o Bert Hellinger está dizendo aqui, né, que cada um só dá aquilo que tem e cada um só pode ser aquilo que é. Às vezes, a pessoa ela não tem como fazer diferente. Às vezes, só na maldade, às vezes ela tem só produz algo ruim e só dá aquilo que é só de ruim. E para nós que de formas olhando muitas das vezes essas questões estarrecidos, né, e com julgamento, criticando, e nós sempre estamos aí muitas das vezes buscando por justiça, que essa pessoa que se alguém fez algo de errado, ela tem que pagar mesmo, e eu concordo com isso. Eu acho que se você fizer algo de ruim, você tem que arcar e bancar aquilo. Seja na justiça do homem, seja na justiça divina, e aqui não vou entrar em crenças, mas o Bert Hellinger ele vai dizer que tudo está a serviço de algo maior. O quanto que nós podemos crescer e amadurecer, aprender com as coisas ruins. E nesse livro, ele quase apanhou quando ele lançou, porque aqui ele vai falar que o Hitler ele era simplesmente humano. Que a Segunda Guerra Mundial ela estava a serviço de algo maior. E se você for pensar bem, vendo por esse lado, com menos peso, por conta da guerra, os povos se misturaram, conhecemos outras culturas, todo mundo se misturou. A anestesia, essa de hospital que nós conhecemos, ela foi criada na Segunda Guerra Mundial. Hoje, se nós temos o trabalho de quimioterapia e radioterapia para tratamento de câncer, ela surgiu por conta da bomba de Hiroshima. Então, ele vai dizer que tudo está a serviço de algo maior. Que nem
quando nós olhamos a pandemia, por um exemplo, né? Quase 2 anos e meio, várias pessoas morreram no mundo inteiro, e toda a tragédia que nós vimos, eu não perdi nenhum parente por conta do Covid, mas eu perdi muitos amigos. E vi muitas pessoas chorarem porque perderam seus entes queridos, também perderam amigos. E eu tô aqui, eu consegui sobreviver a tudo isso. Eu não sei o que está por detrás disso, entende? Mas nós estamos aqui, são salvos. Há quem tenha pegado e, né, e que melhorou, ou que se curou, enfim. Mas o quanto que as pessoas elas ficaram mais solidárias no mundo inteiro. Quantas pessoas que ajudaram umas outras. O quanto que nós aprendemos com tudo com o que aconteceu. Então, a vida sempre nos vai dar uma... Ao mesmo tempo que ela nos traz um aprendizado, ela também não vai trazer uma resposta. Né? E quando a gente consegue aceitar tudo como é, da forma que for, porque a gente só tem força naquilo que é real e que é plausível, que é esse momento que nós estamos vivenciando aqui ou agora. É só nesse momento, é só agora que eu posso fazer alguma coisa, ou que ainda seja por mim, ou que ainda seja pelo outro. E ter essa aceitação profunda, que ainda que eu não concordo com aquilo que você faça, mas que eu possa minimamente olhar para você com respeito, ou que ainda que eu possa olhar para você com indignação, mas que eu não possa trazer isso para a minha vida no sentido de, através de um julgamento, de uma crise, né, de uma crítica, aquilo se tornar para mim um peso. Né? E que eu possa ser um agente no mundo de mudança, de ressignificação, de transformação, de paz, de luz, de harmonia, de equilíbrio, de empatia, porque cada um de nós que estamos aqui, eu só posso dar conta só da minha parte, só daquilo que eu posso fazer. Eu não posso me responsabilizar e nem fazer pelo outro, ou que seja algo de certo ou de errado, e deixar com que essas pessoas se responsabilizem. E que eu seja esse agente de paz, de cura, né, de tranquilidade, de empatia, de gratidão, de perdão, de ressignificação. E que eu possa fazer essa rede do bem, igual eu estava falando agora com a Regiane, com vocês. De eu fazer minimamente e da melhor maneira possível só a minha parte. Qual é a minha parte? Qual é o meu lugar no mundo? Com o que eu posso contribuir? Com o que eu posso fazer para melhorar aquilo que eu acho que está ruim? Aquilo que eu acho que não está legal, que não está bom. Para com que outras pessoas se inspirem com aquele bem que eu faço e também possa reproduzir e fazer a mesma coisa. Que a gente possa ser espelhos de um dos outros no bem. Porque o mal está aí e ele se reproduz também. Né? E... alguém tem alguma coisa para falar? Ou a Nádia, ou a Regiane, ou você, Cássia? Perfeito, né? E muito trazer assim para o nosso dia a dia esses círculos do amor, né? Tão bom, a gente poderia estar usando eles aí, né? Vamos repensar mais, vamos estar analisando eles, né? Tudo fala de um dar e receber, de um ter equilíbrio, de ter um amor mais fraterno. E nós, como terapeutas, né, Marcelo, acredito que a gente tem essa função, né? De estar trazendo essas, né? O amor, tá trazendo a compensação de coisas boas e maravilhosas para todos, né? Se a gente está aqui para servir, né, para ser útil e repassar, né, para as pessoas, que a gente repasse mesmo coisas boas, né? Perfeito. A Nádia ou a Regiane, vocês querem falar mais alguma coisa para a gente ir encerrando? Eu convido com que vocês, às 19 horas, se vocês conseguirem participar do encontro, eu e a Cássia, nós iremos falar sobre a valorização da vida, tudo isso de entorno através da depressão, da ansiedade, da ideação suicida. A gente vamos abordar um pouquinho sobre esse assunto.
E se vocês quiserem participar, sejam todos muito bem-vindos. A gente pode fazer um bate-papo legal à noite. Alguma de vocês querem falar mais alguma coisa? A Rejane e Nádia? Eu, de antemão, eu quero agradecer a presença, a colaboração, a parceria, e é muito bom estar aqui com vocês também. Só agradecer o espaço, né? Eu não tenho conseguido participar muito ultimamente, mas sempre é bom rever vocês, né? E gratidão, né, Marcelinho, pelo teu espaço, pelo teu servir, a Cássia também, que está aí bastante ativa contigo. E com certeza, assim, vocês estão jogando muitas sementes do bem por aí. Obrigada. Estamos, porque cada um de nós, né? dá a sua Vocês parte. Ajudam Né? muito, vocês ajudam muito nós aí em colocar, né? O que vocês trazem para gente, né? Sempre são bem-vindas aí, né? E coloquem mesmo as dúvidas, né? Deixem lá no direct alguma coisa, né? Ou mesmo, né? Poder participar aí, que é bem legal mesmo. Eu adoro quando o pessoal está participando. Mesmo quando a gente está em live, né? Pode pedir aí, né? Para estar participando, para colocar alguma coisa lá. Fiquem bem à vontade, que a gente está aí sendo útil aí para o universo, sendo útil aí para o mundo, né? Agradeço, meninas, viu? Muito obrigada, Marcelo, Cássia. Muito obrigada, viu, pela essa oportunidade. Foi extremamente valioso para mim. E Eu que agradeço. Tem um mantra que fala assim, que eu ouvi daquele Tadashi Kadamoto, que haja amor, compaixão e paz entre todas as pessoas do universo. Então, assim, o semelhante atrai o semelhante, né? Então, eu estou muito feliz de ter participado dessa live com vocês, porque foi, assim, uma soma de pensamentos de coisa boa. Foi muito válido. Gratidão. Eu que agradeço. Estamos aí juntos sempre. E que bom ter você aqui nessa manhã com a gente. Em calor aí em Manaus e frio aqui em São Paulo. Manda um friozinho em Santa numa Catarina, Blumenau. Cássia, eu quero te agradecer mais uma vez, sempre. Até daqui a pouco, mais tarde. Nádia, um beijo, sempre é bom ver você. E Regiane, todas as oportunidades que você tiver de participar, estamos aí junto. Gratidão para você que vai assistir depois, compartilha, comenta. Sim, sim. Curta, e vamos fazer essa rede aí do bem, levando esse trabalho para outras pessoas, para quem precise, às vezes, escutar algo de bom nessa manhã, e que, independente daquilo que nós estejamos passando, não há mal que perdure para sempre, e estamos aí juntos sempre. Um ótimo dia, né, para nós. Ótimo dia. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Marcelinho.